Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar o pessoal ir entrando para a gente começar aqui a nossa live de hoje. Eu deixei aqui embaixo, né, sobre o tema que vai ser se há condições ideais de estudo. Eu não sei como é que faz para fixar, né? Eu sei que tem a possibilidade, mas eu não sei. Vão entrando, vão dizendo aí se tá dando para ouvir direitinho, se tá travando. Paulo Henrique, obrigada, viu? A gente adorou fazer também. Boa noite, de Silva. Tá dando pra ouvir, tá travando, tá tudo direitinho. Esperar uns minutinhos pra gente começar, né? Hoje a gente ia ser o professor Eduardo Girão, só que ele teve um probleminha na internet lá no interior do Maranhão, né? Que ele é juiz lá, e deu um probleminha na internet e eu vim aqui no lugar dele. O curso para o MPCE, na verdade, ele já se iniciou ontem, né? Só que essa semana a gente colocou para ser a semana 0, que é a semana de ambientação. Os alunos vão poder conhecer o site, assistir a aula inaugural, conhecer o cronograma já está disponível. Então tem gente que já está estudando, né? Já começou a estudar. Só que a gente colocou para ser o início, a aula 1, no caso, dia 1, na segunda-feira. Então vai começar verdadeiramente na próxima segunda, né? Semana 1. Essa está sendo a semana 0 de ambientação mesmo do aluno. Mas já iniciou. Gerly Reis. Eu vou já lhe colocar ao vivo aqui, certo? Porque a Sara, que ia ser o seguidor interativo aqui com o Eduardo, mas tanto o Eduardo não pôde e a Sara também disse que não ia poder porque chegou agora do trabalho. Então vai dar tudo certo. Já falamos aqui com a Gelli e a gente vai já iniciar aqui um ao vivo. Participação aqui especial, né? Pronto, eu acho que eu já vou começando. Gente, hoje a live é sobre se existe condições de estudo favoráveis, desfavoráveis, se há situações, se há um ambiente ideal de estudo. E com sinceridade mesmo, não há. Assim, é muito difícil querer estudar apenas quando tudo está perfeito, nas condições de temperatura e pressão, né, normais, muito difícil. Experiência assim, minha, raramente eu tive essa oportunidade de estudar com silêncio, com todas as condições favoráveis, nunca, acho que nunca, assim, desde a época que eu venho estudando para o vestibular, eu lembro muito da época porque eu saía tipo 6 horas da manhã de casa e chegava 11 da noite e não tinha como estudar, e estudava dentro de ônibus, pegava uns 6 ônibus por dia para poder ir para a faculdade, tinha estágio, tinha faculdade de aulas à noite também. Então era bem complicado eu conseguir estudar num ambiente favorável. Nunca deu certo isso. Então, assim,
praticamente o estudo foi sendo feito nas horas disponíveis. Então, se tinha, estava dentro do ônibus e tinha oportunidade de estudar, estudava. Na zoada, aprendi a estudar na zoada. Morava numa casa também pequena na época. E agora com as meninas, né? As duas meninas, a Sara, a Lara e a Sofia. No caso, era impossível estudar com silêncio. O dia todinho com músicas infantis, né? A gente sabe como é uma vida com criança. Então, no começo, assim, tava bem difícil para mim, para eu me adaptar a estudar com o barulho mesmo da música, né? Porque é muito difícil. Mas a gente aprendeu a estudar assim, porque era o nosso único meio. No caso, eu estava amamentando, não tinha como sair, deixar ela e ficar sem amamentar, né? Então, eu tinha que estar lá ouvindo o barulho, me adaptando, e a gente foi estudando assim como dava. Quando passou a primeira fase e a gente soube que tinha passado, aí para estudar para a segunda fase a gente tentou dar assim, nem tanto isolar, porque onde a gente estuda, na sala assim, do nosso apartamento, o som assim, não tem como evitar o som, né? Então a gente tentava fechar o máximo possível, mas mesmo assim não dava. E toda hora elas entravam, abriam a porta e ficavam chamando mamãe, papai, e a gente não sabia mais assim o que fazer, mas assim, interrompia, saía e voltava, né? Dizia, não, a gente está estudando, já já a gente vai brincar, ou então já já a gente vai dar aquela atenção. Mas sempre foi muito, muito assim, complicado conciliar, mas era o jeito, a gente não tinha outra opção. Então, nas horinhas que a gente tinha livre, a gente aproveitava para estudar. De manhã elas iam, a menorzinha para a creche, a Sofia já na escola. Então, de manhã a gente aproveitava bem esse horário que tinha mais silêncio, né? E à tarde, que elas estavam em casa integralmente, assim, não tinha como evitar o azuada. Então, a gente tinha que estudar com a zoada mesmo, e aprendeu a estudar assim. Eu lembro até que uma vez a gente disse, não, vamos estudar lá na OAB, porque aqui perto da nossa casa tem a CAAS, que é um local que fizeram da OAB, e tem uma sala de estudo. Aí eu disse, David, então vamos para lá, pra gente estudar um pouco lá. Só que lá, quando a gente chegou na sala de estudo, era tanto silêncio, a gente não conseguiu. Então a gente voltou para casa, não, vamos estudar com o barulho mesmo, né? Aprendeu a estudar nas circunstâncias adversas. Kennedy, a gente não tinha babá, mas a gente tinha minha mãe, e até fiz nesse texto da rede de apoio, que eu coloquei no meu Instagram, a gente tinha minha mãe e a minha sogra, que ajudavam a gente em tudo. Então, a gente tinha que estudar, então elas ficavam com as meninas, abriram mão mesmo da vida delas, né, para poder ajudar a gente nesse sonho. Quando a gente passou na primeira fase, que apertou mais, elas ajudaram a gente integralmente, assim, a gente ficava com as meninas, e assim que a gente ficava aquele pedaço, elas ficavam com as meninas também, e era o dia todo, era revezando, ajudando. Foi uma união muito grande de todo mundo para vencer essa etapa, porque a vitória, assim, a gente divide entre todos aqui, né? Nossa família ajudou muito, e se não fosse esse apoio, a gente não teria conseguido avançar tanto, né? Porque todo mundo tem apoio, né? Seja de colocar na escola, seja de colocar com os pais, ou com os avós, ou com os tios, qualquer pessoa, uma cunhada ou irmão, a gente tem que buscar um apoio nesse momento mais difícil. Eu tenho amigas que não tinham uma mãe ou sogra para ajudar, e aí tinham que colocar no integral, né, na escola, ou então aproveitava aquele tempo pela manhã que tinha para estudar, e à noite. Muitas vezes a gente fazia isso também, né? Por exemplo, no domingo a gente ficava só com as meninas. Então, de manhã eu revezava com o David. De manhã eu estudava e dava só comida, parava para poder dar comida, ajeitar, dar banho. E ele ficava umas 3 horinhas com ela de manhã, 2 horinhas para estudar. E de tarde, quem ficava era eu, e ele ia estudar. E aí, quando elas dormiam à noite, a gente voltava a estudar. Então, a gente revezava para poder dar certo estudar, né? A gente não tinha outra opção. E também não ia abrir mão do domingo, né? A gente tinha que estudar, e a gente aproveitava o tempo que a gente tinha.
O David, ele trabalhava, né? Ele trabalha, ele é procurador federal. Então, na época que ele estava estudando também, ele tinha que trabalhar. Quando voltava, antes de ir para o trabalho, estudava um pouco, às vezes informativo. Quando voltava, estudava. Eu preferi não advogar em escritório para poder, porque eu tinha que estar com as meninas, né? Tinha que estar em casa nesse momento, porque eu estava no pós-parto, né? A Lara tinha 3 meses. Foi muito complicado depois do pós-parto, até mesmo você conseguir trabalhar efetivamente fora, né? Mas eu fui fazendo e trabalhava, advogava autonomamente. Então, sozinha, eu pegava os processos, indicações, muita gente me indicava e eu fazia todos os processos, ia para as audiências, fazia tudo sozinha. Não trabalhava em escritório, mas tinha minha rotina com os processos e acompanhava todos, ia para as audiências de todos. Até porque eu tinha que ir pegando a prática, né? Ter mais tempos de prática, porque conta até como título, contava como título. Então, eu não parei de trabalhar, de fazer os processos por conta do estudo. Apenas eu não trabalhava em escritório, por causa da rotina como advogada e mãe, ficava muito difícil eu passar o tempo integral no escritório. Mas era basicamente assim. Vocês vão perguntando, tá, gente? Que aí eu vou respondendo. Não tem como ser fácil, né, Kennedy? Se fosse fácil, realmente era muito bom. Mas o mais importante é a gente saber lidar com esses desafios, e independente das dificuldades do dia a dia, né, de não ter tempo para estudar integralmente. Gente, é muito raro quem tem esse tempo integral para estudar. Quem só estuda é muito raro. Então, assim, a maioria das pessoas trabalham ou tem filhos. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Por exemplo, quando eu ia para o hospital com as meninas, que elas estavam doentes, a gente viu, não, hoje a gente pensava inicialmente, vai ser um dia perdido de estudo, né? Porque adoecia, a gente tinha que ir para o hospital. Mas o que a gente fazia? A espera lá durante o médico chegar, a gente levava tablet ou levava ficava assistindo, ouvindo, né, os podcasts do Dizer o Direito, do Buscador. Então, a gente aproveitava todo o tempinho sempre estudando. Se tivesse na fila de banco, se tivesse que ir a algum lugar, que tivesse que sair resolver qualquer coisa, sempre estava com o material disponível para estudar naquela meia horinha, 1 horinha que tivesse. Já era lucro, né? Tá travando, gente? Me digam se tá travando. Gente, Kennedy, estudar nos finais de semana assim, reta final, assim, como por exemplo o caso do Ministério Público do Ceará, tá prestes a sair o edital. Aí, o que a gente fazia? No começo, antes de sair um edital, a gente deixava o domingo integralmente para ficar com as meninas, né? Mas quando tá perto de abrir o edital, abriu o edital, a gente fazia isso, ficava revezando. Eu estudava um período e ele outro período, para poder conciliar. Então, a gente não precisa ter 8 horas, 10 horas, 12 horas disponível para estudar. A gente precisa ter o nosso tempo mesmo, né? A gente tem 4 horas, tem 6 horas, tem a hora que for, a gente tem que aproveitar essas horas. Tem gente que com 3 horas rende muito mais do que alguém que estuda 10 horas. Eu lembro que eu mesmo, no começo, quando me formei, eu passava às vezes, antes de ter as meninas, ficava o dia estudando, não tinha rendimento nenhum. Chegava no final do dia, você via, não compensou esse desgaste inteiro, né? De estudar de manhã, começar de manhã e ir até a noite, sem pausa, sem uma rotina correta de estudo. É só se cansar, não absorve o que é para absorver, e aí o tempo fica um pouco perdido. Então, quando a gente tem pouco tempo, a gente sabe aproveitar melhor. Isso aí eu tenho certeza que foi a minha maior experiência. Com pouco tempo, assim, no dia, você aproveitar o máximo possível e render como se fossem mais e mais horas. 3 horas se multiplica como se fossem 6. Então, saber otimizar e ter um bom cronograma, um bom direcionamento, ajuda muito nesse foco de quem tem poucas horas de estudo. Sim, concursando a 1000. Sim, o cronograma do MP Ceará, como a gente fez para 3 meses, e nessa reta final, é para todos os dias.
Então, se tem 4 horas, 6 horas, 8 horas, esse cronograma ele não tem pausa. Ele vai de domingo a domingo. Então, porque a gente colocou assim, por quê? Porque a gente estudou assim, né? Não dá para ter pausa, principalmente tendo pouco tempo. Se o edital não fosse sair, dava para dar um dia de descanso, tranquilo. Mas como a gente está trabalhando com o edital saindo agora em outubro, a gente não pode ter essa pausa. Mas você estudou ali suas 6 horas, conseguiu otimizar o tempo, então estudou até menos do que isso, mas já otimizou o seu tempo e dá para ficar livre as horinhas finais do dia ou de manhã, você pode fazer isso. Nada impede você passar aquele resto do dia estudando. Não é para fazer isso também, não é para entrar na loucura. Você tem que estudar de forma otimizada, mas sempre com equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, o estudo não vai render, certo? Então, não tem pausa, mas você pode sim, se você está se achando cansado, está exausto, você, como o edital ainda não saiu, você pode, por exemplo, no domingo, eu estou muito cansado, eu vou tirar aqui o domingo e depois compensar no domingo depois. Você consegue trabalhar com os dias porque o cronograma já está montado, já está fechado, e aí pode deixar esse dia para depois, né? Não vai ter prejuízo, pode compensar. J. Silva, trabalho 6 horas, sou divorciado, tenho a guarda do meu filho. Não, assim, sempre vai estar complicado. A gente sempre diz, e principalmente nosso pensamento mesmo é de que sempre está muito complicado. Eu era uma que também pensava que ia ser muito complicado conciliar tudo isso. Mas assim, se você pode, você mora com seu filho, tem alguém que possa lhe ajudar com ele, né? Com atenção, ficar cuidando enquanto você estuda ali suas 4 horinhas, dá certo, né? A grande questão é começar. É muito difícil o começo, mas eu faço sempre o comparativo com a atividade física. Quando você começa a se exercitar, você fica muito dolorido, é muito cansativo, você às vezes pensa até em desistir para não sentir mais aquela dor. Mas depois você entra no ritmo e não consegue parar. Chega um momento, eu e o David, a gente comentava muito isso, que a gente está tão habituado a estudar que quando um dia não dava certo estudar aquelas horinhas que a gente tinha programado, a gente se sentia um pouco mal, se sentia, meu Deus, a gente era para estar sentindo falta de estudar. E até mesmo quando passou o concurso, que a gente já estava assim, muito cansado, e depois terminou a prova oral, e na semana seguinte, quando caiu assim, a gente ficou assim sem rumo, sem estar estudando. Acordar e sem estudar, tava muito estranho. Você se acostuma, você vira um hábito, é até prazeroso estudar. Não que o estudo para o concurso seja prazeroso, que a gente sabe que não é cansativo, né? Mas se torna prazeroso com o tempo o fato de você estar fazendo algo que você confia e acredita que vai dar certo, né? Você tem confiança de que você está ali porque quer. Você não está sendo obrigado a estudar. Você está ali porque você escolheu estudar. Isso aí modifica muito a forma de você pensar o estudo e de realmente estudar de uma forma consciente, né? Porque você sentar obrigado, aí é difícil, você não consegue se manter muito tempo nisso. Mas se você pensar que está ali porque quer realmente estudar, é sua opção, sua escolha, as coisas funcionam melhor. Fazia uso de doutrinas ou cadernos. A gente comecei, né? O começo dos estudos foi lendo doutrinas, e aí eu considero como dá um grande atraso, de certa forma, porque o concurso, você tem que saber, ter um conhecimento amplo, vasto, de todas as matérias, mas nada de forma aprofundada. E na leitura dos livros, você acaba querendo aprofundar tudo sem ter tempo para isso, e lendo, e os concursos costumam cobrar, na prova objetiva, algo mais focado ali, de uma forma mais objetiva, mais direta. E quem lê muito a doutrina começa a se perder, lê livro de capa a capa, não funciona. Então a gente buscava ler no livro apenas aquilo que eu sentia maior dificuldade. Por exemplo, em direito penal a gente tem muita dificuldade com aquelas teorias. Então, nessa parte eu pegava o livro e lia as teorias. Mas o resto era por sinopse e resolvendo muitas questões, lendo lei, porque eu no começo eu detestava ler lei.
Então a gente tem que se habituar a ler para conseguir ter um rendimento melhor, né? Mas de jeito nenhum ler livro, não é o adequado. Pois é, o professor David, né, tá falando aqui que o edital, em vez de abrir, não dá para ter descanso, gente, não dá. A gente tem que ser bem realista, porque se é o concurso da vida de vocês, que vocês estão querendo, não tem nem como pensar em descanso. A gente, quando abriu esse do TJ Ceará, a gente não sonhava nem em ter descanso. Então, e eu olhava assim, acordava mal dormindo, mal dormia, né? E com as meninas de noite sem dormir, a Lara demorou muito a dormir à noite. E não dormia não, acordava já, depois que ela acordava 5 horas da manhã, ia dormir já era 3 horas, 2 horas ela acordando. E tava lá 6 horas sentada de novo estudando. Então, não tinha como querer dormir. Ah, vou me deitar, vou dormir. É lógico que a gente pensa, né, que a gente quer dormir, quer descansar. Mas quando o objetivo é maior, a gente deixa um pouco de lado, o corpo fica muito na adrenalina, depois sente, né? Depois que passa tudo, você sente o cansaço. É muito, muito pesado, muito difícil, mas passa. Tudo passa, né? Gente, agora eu vou chamar aqui. Tá aqui. Gerli, né? Tem que tem que solicitar, né, para poder lhe aceitar aqui ao vivo, porque a gente vai fazer aqui um momento do seguidor interagir comigo aqui ao vivo, fazendo perguntas, dizer também um pouco da sua rotina, o que que a gente pode ajudar, né? A gente vai conversar um pouco e só que eu acho que tem que solicitar aqui para eu aceitar a participação ao vivo. J. Silva, quantos concursos? Eu só fiz esse do TJ Ceará. Até assim, eu achava que seria impossível passar mesmo, porque foi meu concurso da magistratura foi o primeiro. Mas assim, comecei a acreditar, eu já acreditava, mas aí eu tive certeza que quando é a vontade de Deus para ser, gente. Porque eu não tinha experiência com sentença, o David teve que me ensinar a fazer sentença, a seguir o roteiro. Não deu tempo de eu treinar para sentenças. Eu disse, ó, me ensina como é que faz o esqueleto, né? Que o direito a gente vê, estuda, já vai dar para saber alguma coisa, mas o esqueleto eu preciso aprender. Então eu fui nessa ideia de que eu ia tentar. Mas assim, graças a Deus deu certo, mas foi foi o estudo atrelado com a sorte. Por isso que a gente tem que sempre se manter estudando e não deixar de fazer prova, achando que não está preparado. Porque meu sentimento era esse, achando que eu não estava preparada. Então, muita gente me pergunta, não vou fazer o Ministério Público porque eu não me sinto preparado, não acho que eu sou capaz ainda de passar. Gente, não existe isso. Não existe isso de se achar capaz de passar no concurso. Se fosse por isso, eu nem teria me inscrito nesse do TJ Ceará. Então, acho que a gente tem que fazer. Se não passar, não passou, vai pro próximo. Se é o nosso sonho, uma hora vai dar certo. A estabilidade realmente é o que a gente busca mais, né? A advocacia ela é muito, muito boa. Eu gostei muito e gosto muito da advocacia porque a gente tem uma liberdade, pode atuar, mas eu comecei a ficar um pouco frustrada vendo situações delicadas que eu não conseguia resolver, não conseguia fazer muita coisa e eu comecei a pensar que eu tinha que estar do outro lado para poder fazer alguma coisa. Então aí me deu uma motivação maior, sabe? Questões eu fazia por matéria e qualquer questão. Não seguia o que eu tinha estudado no dia, não. Eu colocava e resolvia tudo, mesmo errando. Eu fazia um caderninho de erros, que é muito bom, que aí eu ia anotando tudo que eu errava e esse caderno depois serve como revisão, porque ali foram os seus pontos fracos, né? Que você foi anotando, me ajudou muito. Até para orar eu usei esse caderno, assim, estudando por ele. Aqui. Deu certo? Acho que deu, né? Dele. Eu sim. A Tudo minha bom? internet não tá tudo. Mas se for travando, a gente avisa aqui, né? Isso. Pronto, fale.
quer falar um pouquinho aí da sua rotina de estudos, como é que você consegue estudar? Na verdade, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade para mim como uma suplente, né, e fui aceita aí nesse desafio de participar dessa live. Então, a minha rotina é isso que hoje para mim é a minha maior dificuldade, é criar essa rotina. Porque eu até cheguei a escrever, mas nem foi o meu raciocínio completo. Eu sou advogada, né? E eu atuo em escritório. E essa rotina de atendimento, porque o advogado ele tem várias situações, né? Não é só aquele que peticiona. O que consome mais a energia, eu creio, do advogado é essa questão do atendimento do dia a dia, né? De você estar ali prestando aquela consultoria e nos teus horários vagos, que seria um horário que eu poderia estar estudando, aproveitando de outra forma, eu estou cumprindo os prazos. Então, ele acaba consumindo a minha energia. Eu digo energia em todo sentido, né? Até a física mesmo e a questão da mental. Então, a minha maior dificuldade é justamente essa, criar essa rotina. Eu ainda não consegui associar. Na verdade, assim, a senhora comentou agora há pouco sobre a questão de se sentir capaz. Então, pelo fato de eu ser sincera comigo mesmo, dessa rotina, que eu tenho aquela concepção de que para passar no concurso ainda a nível de MP, você tem que estudar horas e horas. Essa era a minha concepção, né? Então, Sim. como eu não consegui atingir esse grau de estudo, eu acabava me frustrando e eu deixava de participar, até de me inscrever por eu me sentir incapaz, né? Então essa é a minha maior dificuldade, é criar essa rotina e se realmente é mito ou não, faz parte realmente de um concurso nível MP, você estudar por horas ou não, dentro da sua realidade ali, como criar essa rotina? Essa é a pergunta. Eu sempre antes de iniciar, por exemplo, o concurso aqui de juiz, né, do Ceará, eu sempre ficava me comparando muito com as outras pessoas, né? Vi que tinha várias pessoas que estudavam o dia inteiro, tinham o dia inteiro disponível para estudar, e eu me sentia inferior mesmo. Eu me sentia, sendo bem sincera, eu me sentia incapaz de conseguir passar por conta que eu não tinha essas horas todas para estudar, e principalmente com duas filhas. Então, eu cheguei, inclusive, a pensar em não fazer a prova, né? Eu, inclusive, pensei assim como você pensou em não fazer a prova, porque eu me comparava. Então, várias pessoas da minha época de faculdade já tinham passado nos seus concursos, e eu ainda estava lutando para passar, né? E queria muito que fosse aqui no Ceará, por exemplo, que eu queria muito mesmo, porque era no meu estado, queria estar próximo da minha família, mas eu sentia um conflito comigo mesma, achando que não seria possível. E isso, como você disse, né, deixa a gente mal, deixa a gente se sentindo incapaz, deixa a gente se sentindo como se a gente não fosse conseguir algo que a gente deseja tanto, só porque a gente tem poucas horas de estudo, menos do que outras pessoas. Só que a gente precisa entender que quando é o momento de a gente passar, tudo dá certo. É incrível como as coisas dão certo. Esse concurso aqui de juiz foi, assim, várias coisas atípicas. É, consideraram português e todo mundo reprovou. Aí voltou todo mundo depois que tiraram a fórmula do português. E as sentenças também corrigiram errada, e depois recorrigiram, e teve recurso. Então, o concurso em si, a gente não sabe quando está fora dele como é que funciona. Mas um concurso público, ele é demorado, tem vários problemas no meio dele. E então a gente não precisa ter medo antes de acontecer. Primeira coisa que tem que fazer é ter consciência de que está dando o seu melhor. Se você não está conseguindo dar sequer o seu melhor, aí tudo bem, você vê, não estou nem estudando, como é que eu vou, não vou me inscrever. Realmente você não está com condições de competir. Mas se você está estudando suas 2, 3 horas e é o máximo que você pode dar naquele momento e vai deixar de se inscrever porque acha que está estudando menos do que outras pessoas, aí sim está o erro. A grande questão é aprender a otimizar esse seu estudo. Porque se você tem 3 horas, mas passa 3 horas estudando errado, é como se você tivesse passado o tempo inteiro sem estudar. Então é melhor não estudar. Eu sempre penso que a gente tem que ser sempre bem realista, né? Então, o mais importante quando a gente vai estudar